Bem-vindos ao canal Leitura de Livros Espíritas. Se inscreva e ative as notificações, curta, comente e compartilhe nossos vídeos para que eles cheguem a mais pessoas. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua própria divulgação. Vamos continuar a leitura do livro O Céu e o Inferno, editora FEAL. Segunda parte, Exemplos. Capítulo 6, Criminosos Arrependidos, parte 2. Um espírito confinado. Em uma pequena casa, perto de Castelnaudary, ouviam-se barulhos estranhos e ocorriam diversas manifestações que a levaram a ser considerada como assombrada por maus espíritos. Em razão disso, a casa foi exorcizada em 1848, sem resultado. O proprietário, Sr. D., tendo vindo nela morar, aí morreu subitamente alguns anos depois. Seu filho, querendo mudar-se para lá, em seguida, ao entrar num dos quartos num determinado dia, recebeu uma violenta bofetada dada por mão desconhecida. Como se encontrava completamente só, não teve dúvidas de que o golpe tinha vindo de uma fonte oculta, razão pela qual decidiu deixar a casa em definitivo. Na região, reza a tradição que um grande crime foi cometido naquela casa. O espírito que dera a bofetada foi evocado na Sociedade de Paris em 1859 e manifestou-se por meio de violentos sinais, sendo inútil qualquer esforço para acalmá-lo. São Luís, interrogado a este respeito, respondeu: é um espírito da pior espécie, um verdadeiro monstro. Fizemos com que viesse, mas não pudemos forçá-lo a escrever, apesar de tudo o que lhe foi dito. Ele tem seu livre-arbítrio, do qual o desafortunado tem feito triste uso. Pergunta: este espírito é suscetível de melhora? E por que não seria? Todos não são? Este, como os outros? Mas é natural que se encontrem dificuldades no caminho. Por mais perverso que seja o espírito, no entanto, a retribuição do mal com o bem acabará por sensibilizá-lo. Orai por ele primeiramente, e voltai a evocá-lo dentro de um mês, e podeis verificar a mudança que nele terá ocorrido. Novamente evocado mais tarde, o espírito mostrou-se mais acessível e, aos poucos, submisso e arrependido. Das explicações fornecidas por ele e por outros espíritos, concluiu-se que em 1608, quando morava naquela casa, havia assassinado seu irmão por ciúmes e rivalidade, cortando-lhe a garganta enquanto dormia, fazendo o mesmo alguns anos depois com a mulher que desposou após a morte do irmão. Morreu em 1659, aos 80 anos, sem que houvesse respondido pelas mortes que pouca atenção receberam naqueles tempos confusos. Depois de sua morte, não deixou de praticar o mal, tendo provocado vários acidentes na casa. Um médium vidente que assistiu à primeira evocação pôde vê-lo no momento em que se quis fazê-lo escrever, com um aspecto assustador, sacudindo fortemente o braço do médium, vestindo uma camisa cheia de sangue e segurando um punhal. 1. A São Luís. Poderia descrever-nos o tipo de sofrimento a que esse espírito está submetido? É um sofrimento atroz, pois foi condenado a permanecer na casa em que cometeu o crime, sem poder dirigir seu pensamento a outra coisa que não seja sua transgressão, sempre projetada diante de seus olhos, sendo que ele acredita que está condenado a tal tortura por toda a eternidade. Vê-se constantemente no momento em que cometeu o crime, tendo-lhe sido suprimidas quaisquer outras recordações e proibida toda comunicação com outros espíritos. Na Terra, ele está confinado a esta casa,
Se está no espaço, vagueia pelas trevas e pela solidão. 2. Haveria um meio de fazê-lo sair da casa? Qual seria? Se desejamos nos livrar de obsessões de semelhantes espíritos, isso é possível, facilmente, orando por eles. Mas isso é o que se deixa de fazer quase sempre, preferindo-se assustá-los com fórmulas de exorcismo que muito os divertem. Nota 215. Nenhum efeito causam aos espíritos maus as fórmulas mágicas, exorcismos, tentativas de expulsá-lo impositivamente. Essas atitudes têm efeito contrário, pois incitam ainda mais sua resistência. Somente a prece, o magnetismo espiritual ou o convencimento pela razão e pela mansuetude podem levar a um bom resultado. Nota do editor. Continuando. 3. Incentivando as pessoas interessadas a orar por ele e nós mesmos o fazendo, conseguiríamos que saísse da casa? Sim, mas notai que eu disse orar e não mandar orar. 4. Há 2 séculos já que se encontra o espírito em tal situação. Ele percebe o passar desse tempo como se estivesse vivo? Ou seja, parece-lhe este tempo tão longo quanto quando era vivo? Parece-lhe ainda mais longo, pois o sono não existe para ele. 5. Foi-nos dito que para os espíritos o tempo não existe e que para eles um século é apenas um ponto na eternidade. Não se dá então o mesmo com todos os espíritos? Não, certamente não. Tal se dá apenas com os espíritos que atingiram um grau muito elevado de adiantamento. Para os espíritos inferiores, no entanto, o tempo é por vezes bem longo, sobretudo quando eles sofrem. 6. De onde veio esse espírito antes de sua encarnação? Viveu entre os povos mais ferozes e selvagens. Veio, antes disso, de um planeta inferior à Terra. 7. Esse espírito foi punido de forma muito severa pelos crimes que cometeu. Se viveu antes entre povos selvagens, deve ter cometido atos não menos atrozes que os da última existência. Foi punido, então, com o mesmo rigor por causa deles? Foi punido em menor grau, pois, mais ignorante que era, compreendia menos a extensão dos seus erros. 8. O estado em que se encontra esse espírito é o dos seres vulgarmente chamados réprobos. Certamente, e há outros em condições ainda mais tristes. Os sofrimentos estão longe de ser os mesmos para todos, inclusive para crimes semelhantes, pois variam conforme o culpado seja mais ou menos acessível ao arrependimento. Para esse espírito, a casa em que cometeu o crime é o seu inferno. Outros espíritos o trazem dentro de si através das paixões que os atormentam e que não têm meios de satisfazer. De fato, já observamos espíritos ávaros a sofrerem com a visão do ouro, transformado para eles em verdadeira quimera. Orgulhosos, atormentados pelo ciúme de honrarias que vinham concedidas a outros, não a eles. Homens que, tendo comandado na terra, vêm-se humilhados pelo poder invisível que os obriga a obedecer e pela visão de subordinados que não se curvam mais diante deles. Ateus angustiados pela incerteza e em isolamento absoluto, perdidos na imensidão, sem que se encontrem ser algum que os esclareça.
No mundo dos espíritos, se há prêmio para todas as virtudes, apenas para todas as faltas, e mesmo as faltas que a lei humana não alcance, sobre elas a lei divina sempre incidirá. Além disso, deve-se observar que as mesmas faltas, ainda que cometidas em circunstâncias idênticas, são punidas por castigos, algumas vezes muito diferentes, conforme o grau de adiantamento intelectual do espírito. Aos espíritos mais atrasados, de natureza mais primitiva, como aquele de que tratamos aqui, são aplicadas penas um tanto mais materiais do que morais, ao passo que se dá o contrário com aqueles cuja inteligência e sensibilidade são mais desenvolvidas. Aos primeiros é necessária a aplicação de castigos apropriados à sua natureza primitiva, para que compreendam a própria situação adversa, assim inspirando-lhes o desejo de sair de casa, de sair dela. Dessa forma é que a vergonha puramente, por exemplo, e que no caso desse espírito teria pouco ou nenhum efeito, seria intolerável para outros. Nesse Código Penal divino, a sabedoria, a bondade e a previdência de Deus para com as criaturas revelam-se até nas menores coisas. Tudo é ajustado e aliado a uma admirável solicitude, de modo a facilitar aos culpados, os meios de reabilitar-se, sendo qualquer aspiração bem-intencionada de suas almas, mínima que seja, levada em consideração. Segundo o dogma das penas eternas, ao contrário, no inferno estariam juntos grandes e pequenos culpados, os transgressores de um momento e os 100 vezes reincidentes, os endurecidos e os arrependidos. Tudo é calculado para mantê-los no fundo do abismo, não se lhes oferece nunca uma tábua de salvação. Um só erro pode lançá-los ao inferno para sempre, sem que seja levado com, em conta o bem que porventura tenha feito. De que lado estará a verdadeira justiça, a verdadeira bondade? 9. Esse espírito, apesar de sua inferioridade, é sensível aos bons efeitos da prece, tendo visto o mesmo ocorrer em outros espíritos igualmente perversos e de natureza muito bruta. Como pode ser, então, que espíritos mais esclarecidos e de inteligência mais desenvolvida demonstrem uma ausência completa de bons sentimentos, rindo de tudo o que há de mais sagrado? Em suma, que nada os comove e nada lhes diminua o cinismo. A prece só é eficaz para o espírito que se arrepende. Aquele que, levado pelo orgulho, revolta-se contra Deus, persistindo em seus desregramentos, até mesmo exagerando-os, como procedem os espíritos infelizes, para estes de nada adianta a prece e de nada adiantará, senão quando uma centelha de arrependimento neles vier a manifestar-se. Nota 216. Ninguém em sã consciência culparia Deus por se machucar ao cair de uma altura, por ter sido ele o criador da lei da gravidade. A universalidade que caracteriza a natureza garante a igualdade diante de sua aplicação. O Espiritismo, demonstrando as leis naturais que regem o mundo moral, afirma que a punição é sempre consequência natural da falta. Capítulo 8º, item 4º. Quando o espírito culpado e orgulhoso imagina um Deus vingativo diminuindo sua total responsabilidade pelos sofrimentos morais que enfrenta. Por isso, somente o arrependimento sincero e pelo reconhecimento da naturalidade da lei poderá tirá-lo da sua condição infeliz. Nota do editor. Continuando.
A ineficácia da prece para eles é ainda um castigo, pois alivia apenas os que não são completamente endurecidos. 10. Quando se vê um espírito insensível aos bons efeitos da prece, teríamos aí uma razão para não orar por ele? Certamente que não, pois cedo ou tarde a prece poderá triunfar sobre o seu caráter duro, fazendo que nele germinem bons pensamentos. O mesmo acontece com certas doenças sobre as quais os remédios só agem com o passar do tempo, pois o efeito não é apreciável num primeiro momento. Em outras, ao contrário, os remédios agem de imediato. Se nos persuadirmos desta verdade, que todos os espíritos são suscetíveis de perfeição e nenhum está eterno e fatalmente dedicado ao mal, compreenderemos que a prece terá efeito cedo ou tarde e que aquela prece, que em princípio parece ser ineficaz, não deixou de depositar no espírito sementes salutares que a predispõem ao bem, se não o sensibilizar imediatamente. Seria um erro, portanto, desanimarmos-nos quando não pudermos dela colher de imediato o resultado. Bem, se esse espírito reencarnasse, em que categoria de indivíduos se encontraria? Isso dependerá dele e do arrependimento que demonstrar. Várias conversas que tivemos com esse espírito produziram nele uma notável transformação moral. Eis algumas de suas respostas. 12. Por que não pôde escrever quando o chamamos da primeira vez? Eu não o queria. 12a. Por que não? Ignorância e embrutecimento. 13. Agora já pode deixar a casa de Cassanovie quando quer? Tenho permissão porque aproveito vossos bons conselhos. 13a. Sente algum alívio? Começo a ter esperança. 14. Se pudéssemos vê-lo, sob que aparência seria? De camisa, sem o punhal. 14a. Por que não estaria mais com seu punhal? O que fez dele? Eu o maldigo. Deus poupa-me de vê-lo. 15. Se o filho do senhor D, o que recebeu a bofetada, retornasse à casa, haveria de fazer-lhe mal? Não, porque estou arrependido. 15a. E se ele ainda quisesse desafiá-lo? Oh, não me pergunteis isso. Eu não saberia dominar-me. Isso está acima de minhas forças, pois sou apenas um miserável. 16. Consegue entrever o término de suas penas? Oh, ainda não. Já é muito mais do que mereço o fato de saber, graças à vossa intercessão, que não durarão para sempre. 17. Por que poderia descrever-nos a situação em que se encontrava antes que o chamássemos pela primeira vez? Compreenda que lhe fazemos tal pergunta para que lhe possamos ser úteis e não movidos por curiosidade. Já vos disse, não tinha consciência de nada do mundo, apenas de meu crime, e não podia deixar a casa em que o cometera, a não ser para vagar pelo espaço, onde tudo era solidão e trevas ao meu redor. Eu não saberia descrever o que era isso, pois nunca compreendi nada. Elevando-me acima da atmosfera, tudo o que via era a escuridão, o vazio. Não sei do que se tratava. Hoje sinto muito mais remorsos e não sou mais obrigado a ficar naquela casa fatal, pois tenho a permissão de andar pela terra, procurando esclarecer-me através das observações que faço, o que me leva, no entanto, apenas a compreender melhor a enormidade de meus erros. Se por um lado sofro menos, por outro minhas torturas aumentam.
por conta do remorso. Alimenta-me ao menos a esperança. 18. Se tivesses que reencarnar, que tipo de existência escolheria? Ainda não vi, nem refleti o bastante para sabê-lo. 19. Durante seu longo isolamento, diríamos até mesmo cativeiro, sentiu algum remorso? Não senti o menor remorso, por isso sofri tanto tempo. Somente quando comecei a senti-lo é que se fizeram, sem que eu suspeitasse, as circunstâncias que levaram à minha evocação, a que devo o começo de minha libertação. Obrigado, portanto, a vós que tivestes piedade de mim e me haveis esclarecido. Essa evocação não foi resultado do acaso. Como deveria ser útil a esse sofredor, os espíritos que por ele velaram, vendo que começava a compreender a enormidade de seus crimes, julgaram, chegado o momento de auxiliá-lo de forma eficaz, facultando-lhe então as circunstâncias propícias. É um fato que temos visto acontecer muitas vezes. Nota 217. Os espíritos sofredores, diante da escuridão, imaginam-se sozinhos, frente ao castigo que lhes parece eterno. Todavia, os bons espíritos que vos assistem estão constantemente examinando seus pensamentos, aguardando um lampejo de remorso, o despertar do arrependimento. Só então podem agir efetivamente, tendo respeitado o livre-arbítrio, auxiliando no retorno ao bem. Nunca ninguém está efetivamente só. A solidariedade é a lei universal do mundo espiritual. Nota do editor. Continuando. Poderíamos perguntar qual seria a sorte desse espírito caso não tivesse sido evocado, bem como a de todos os espíritos sofredores que não podem sê-lo, ou daqueles nos quais não se pensa. A resposta a tal questão é que os caminhos de Deus para a salvação das suas criaturas são inumeráveis. A evocação é um dos meios de assisti-los, mas não é certamente o único. E Deus não deixa nenhum deles no esquecimento. Aliás, as preces coletivas também devem exercer sua cota de influência sobre os espíritos receptivos ao arrependimento. Deus não poderia subordinar a sorte dos espíritos sofredores aos conhecimentos e à boa vontade dos homens. Desde que estes puderam estabelecer relações regulares com o mundo invisível, uma das principais consequências do espiritismo foi ensinar aos homens o auxílio que, por intermédio dessas relações, poderiam prestar a, a, a seus irmãos desencarnados. Deus quis, por esse meio, provar-lhes a solidariedade que existe entre todos os seres do universo, estabelecendo uma lei da natureza como base do princípio da fraternidade. Abrindo esse campo novo ao exercício da caridade, Deus mostra o lado verdadeiramente útil e sério das evocações, desviadas do seu objetivo providencial pela ignorância e a superstição. Assim, aos espíritos sofredores jamais faltou auxílio em época alguma, e se as evocações lhes abrem uma nova rota de salvação, os encarnados com isso ganham, talvez ainda mais, porquanto as evocações representam para estes últimos uma nova oportunidade de fazer o bem, permitindo ao mesmo tempo que se instruam sobre as verdadeiras condições da vida futura. Jacques Latour, assassino, condenado pelo Tribunal Penal de Foix e executado em setembro de 1864. Uma reunião espírita íntima a que estivemos presentes
em Bruxelas, ocorrida no dia 13 de setembro de 1864, com a participação de 7 ou 8 pessoas, uma senhora que era médium, psicógrafa, foi convidada a escrever. Não tendo sido feita nenhuma evocação específica, a médium foi tomada por uma agitação extraordinária, escrevendo com letras muito grossas, não sem antes rabiscar violentamente o papel as seguintes palavras: arrependo-me, Latour. Surpresos com a comunicação inesperada, sem nada que a houvesse provocado, porque ninguém pensava nesse espírito sofredor, cuja morte, até então, era de fato desconhecida pela maioria dos presentes, dirigimos ao espírito algumas palavras de conforto e de estímulo, fazendo-lhe depois esta pergunta: que motivo teve para vir até nós em vez de ir a outro lugar, já que não o chamamos? A médium, que também é médium falante, respondeu de viva voz: vi que sois almas piedosas e teríeis compaixão de mim, enquanto outros evocam-me mais por curiosidade do que por verdadeira caridade, ou então afastam-se de mim horrorizados. Então começou uma cena indescritível que durou ao menos meia hora. A médium, ao juntar as palavras, os gestos e a expressão fisionômica, dava mostras de que o espírito havia se identificado consigo. As marcas de desespero eram por vezes tão comoventes, suas angústias e sofrimentos descritos com um tom tão doloroso e suas súplicas tão veementes que todos os assistentes ficaram profundamente comovidos. Alguns ficaram até assustados com a superexcitação da médium, mas nós sabíamos que um espírito que se arrepende e implora piedade não ofereceria perigo algum. Se utilizou ele de seus órgãos, foi para melhor descrever sua situação, despertando assim a nossa preocupação com sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que têm em vista apossarem-se do médium para dominá-lo. Foi-lhe permitido isso, sem dúvida, para o benefício do espírito, mas talvez também para as instruções dos presentes. Ansioso, ele prosseguiu: ó, sim, piedade, necessito muito dela, pois não sabeis o como sofro. Não vós não o sabeis, não podeis compreender. É horrível. A guilhotina, o que é a guilhotina perto do que sofro agora? Um nada, um instante. Mas esse fogo que me devora é pior. É uma morte contínua, um sofrimento sem trégua ou repouso, sem fim. E minhas vítimas que estão aqui à minha volta, que me mostram as feridas, que me perseguem com seus olhares, elas estão aqui diante de mim. Vejo-as todas. Sim, todas. Vejo-as todas e não posso evitá-las. E esse mar de sangue, esse ouro manchado de sangue, tudo está aqui diante de mim, sempre. Sentis o cheiro de sangue? De sangue, sempre de sangue. E as pobres vítimas, ei-las a implorar-me, e eu, impiedoso, que as golpeio, firo e mato, inebria-me o sangue. Eu acreditava que após a morte tudo estaria terminado, e assim é que a desafiei, desafiando a Deus, renegando-o. Quando então julguei que estivesse aniquilado para sempre, um despertar terrível ocorre. Ó, sim, terrível. Vejo-me cercado por cadáveres e imagens ameaçadoras. Chafurdo no sangue. Acreditava estar morto, mas vivo. Eu vivo para rever tudo isso, para tudo rever incessantemente. É pavoroso, horrível. Pior que todos os suplícios da terra. Oh, se todos os homens pudessem saber o que existe além da vida, conheceriam o alto preço a ser pago pelo mal que se faz.
Não haveria mais assassinos, criminosos ou malfeitores. Quisera que todos os assassinos pudessem ver o que vejo, o que sofro. Oh, não existiria mais nenhum. É horrível demais o que sofro. Bem sei que mereci esse sofrimento, ó meu Deus, pois não tive piedade das minhas vítimas. Repeli suas mãos suplicantes, pedindo-me que as poupasse. Sim, foi mesmo cruel, matando-as covardemente para tomar-lhes o ouro. Fui impiedoso, blasfemei, meu Deus. Reneguei vosso sagrado nome. Quis enganar-me, por isso quis persuadir-me de que não existis. Oh, meu Deus, sou um grande criminoso. Compreendo agora, mas não tereis piedade de mim? Sois Deus, sois a bondade e a misericórdia, sois o Todo-Poderoso. Piedade, Senhor. Ó, piedade, piedade. Suplico que não sejais implacável. Livrai-me dessa visão odiosa, dessas imagens terríveis, desse sangue, de minhas vítimas, cujo olhar perfura-me até o coração como um golpe de punhal. Vós que estáis aqui, que me ouvis, sois almas boas, caridosas. Sim, posso vê-los. Tendes piedade de mim, não é? Vós rogareis por mim. Ó, suplico-vos que não me rejeiteis. Vós pedireis a Deus que retire esse horrível espetáculo diante de meus olhos. Ele há de escutar-vos, porque sois bons. Peço que não me rejeiteis, como outrora rejeitei os outros. Orai por mim. Nota 218. Esse quadro terrível no qual o espírito culpado se encontra, longe de ser uma vingança em resposta aos teus crimes, trata-se de oportunidade adequada para propiciar o seu arrependimento, como Kardec afirma no item 4 do capítulo 8. Estando sua atenção concentrada incessantemente sobre as consequências desse mal, compreende melhor os inconvenientes e é motivado a corrigir-se. Nota do editor. Continuando. Os assistentes, sensibilizados com os lamentos, dirigiram-lhes palavras de encorajamento e de consolação. Deus não é inflexível, mas exige do culpado o arrependimento sincero e o desejo de reparar o mal que fez. Como o seu coração não está insensível e pede a Deus o perdão de seus crimes, ele há de estender-lhe a misericórdia, desde que tenha firmeza em suas resoluções para reparar o mal praticado. Nota 219. Essa explicação corresponde ao 20º item do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: o meio de evitar ou atenuar as consequências de seus defeitos na vida futura é desfazer-se deles o máximo possível durante a vida presente, reparar o mal. Nota do editor. Continuando. Não poderá, sem dúvida, devolver às suas vítimas a vida que lhes tirou, mas pedindo com fervor, Deus permitirá que torne a encontrá-las em uma nova existência, quando poderá então demonstrar-lhe tanto devotamento quanto crueldade teve com elas anteriormente. E quando Deus julgar a reparação suficiente, conquistará a sua graça. A duração de seu castigo está dessa forma em suas próprias mãos, dependendo apenas de sua própria ação para abreviá-lo. Prometemos ajudá-lo com nossas preces, rogando-lhes a assistência dos bons espíritos. Para auxiliá-lo, faremos a prece que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo para os espíritos sofredores e arrependidos. Não leremos a prece para os maus espíritos, pois, como se arrepende, rogando a Deus e renunciando ao mal, torna-se aos nossos olhos apenas um espírito infeliz e não mau.
Feita a prece e após alguns instantes de calma, o espírito tornou a falar. Obrigado, meu Deus. Oh, obrigado. Tivestes piedade de mim. As horríveis imagens se afastam. Não me abandoneis. Enviai-me bons espíritos para me sustentarem. Obrigado. Após essa cena, a médium permaneceu por algum tempo cansada, abatida e com os membros doloridos. Ela teve a lembrança inicialmente confusa do que acabara de acontecer. Depois, aos poucos, lembrou-se de algumas palavras que pronunciou contra a própria vontade, percebendo que não era ela quem falara. No dia seguinte, em uma nova reunião, o espírito voltou a manifestar-se, recomeçando dessa vez, por apenas alguns minutos, a cena da véspera, com a mesma gesticulação expressiva, mas menos violenta. Depois escreveu as seguintes palavras através da mesma médium com agitação febril. Obrigado por vossas preces. Sensível melhora já se produziu em mim. Orei a Deus com tal fervor que ele permitiu que se abrandassem meus sofrimentos momentaneamente, mas hei de vê-las ainda, as minhas vítimas. Ei-las. Poderei ver este sangue? A prece da véspera foi então repetida. O espírito continuou, depois disso, dirigindo-se à médium. Perdão por apossar-me do seu corpo. Obrigado pelo alívio que assim proporcionou os meus sofrimentos. Perdão por todo o desconforto que lhe ocasionei, mas tenho necessidade de manifestar-me e somente consigo fazê-lo por seu intermédio. Obrigado, obrigado. Recebi algum alívio? Já, mas estou longe do fim de minhas provas. Em breve, minhas vítimas retornarão. Eis a minha punição. Eu a mereci, meu Deus, mas sede indulgentes. Orai vós todos por mim, por piedade. Não se pode deixar de ressaltar profundidade e a grande importância de algumas palavras que essa comunicação encerra. Ela oferece, diante disso, um dos aspectos das regiões dos espíritos que passam por castigos acima das quais, no entanto, paira sempre a misericórdia de Deus. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula quanto se supõe, e os demônios carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem nas crenças modernas, são menos verossímeis com seus chifres e tridentes do que as vítimas que servem elas mesmas de algoze dos culpados. Admitindo-se a identidade desse espírito, talvez surpreenda a mudança tão rápida do seu estado moral. É que muitas vezes, como já ponderamos anteriormente, existem mais recursos em um espírito brutalmente mau do que naquele que é dominado pelo orgulho ou que esconde seus vícios sob o manto da hipocrisia. Nota 220. Para o espírito culpado, que sabe de sua responsabilidade, o arrependimento está sempre próximo. Aquele que nega sua culpa ou revolta-se pelo orgulho, vive a ilusão de que Deus estaria lhe castigando por vingança, e então fica ainda mais endurecido, prolongando os seus sofrimentos. Nota do editor. Continuando, a rápida mudança rumo a melhores sentimentos indica uma natureza mais selvagem que perversa, a qual faltava apenas um bom direcionamento. Comparando sua linguagem com a de um outro criminoso, cujo caso, denominado castigo pela luz, veremos mais adiante, é fácil verificar qual dos dois é mais avançado moralmente, apesar da diferença de instrução e de posição social. Uma, um obedecia a um instinto natural de ferocidade, uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empregava na realização de seus crimes a calma e o sangue frio em mensurada e perseverante combinação
desafiando por orgulho, mesmo depois de morto, o castigo imposto. Esse último sofre, mas não o confessa, enquanto aquele de pronto oferece a própria submissão. Pode-se daí prever qual dos dois sofrerá por mais tempo. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que havia orado por esse espírito sofredor, evocando-o posteriormente, dele obteve as seguintes comunicações em diferentes ocasiões. 1. Fui evocado pouco após minha morte, não pude comunicar-me de imediato, conquanto muitos espíritos levianos têm me tomado o nome e o lugar. Aproveitei a presença do presidente da Sociedade de Paris, em Bruxelas, e com a permissão dos espíritos superiores, pude então comunicar-me. Voltei a comunicar-me na sociedade e farei revelações que representarão um começo de reparação de minhas faltas, além de servir de ensinamento para todos os criminosos que lerão minhas palavras, refletindo com a narrativa de meus sofrimentos. Os discursos sobre as penas do inferno têm pouco efeito sobre os espíritos culpados, pois estes não creem em tais imagens que amedrontam apenas crianças e homens fracos. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o medo de um agente policial tem maior eficácia sobre ele do que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos aqueles que me leram serão impressionados por minhas palavras e por meus sofrimentos, pois não são suposições. Não há um só padre que possa dizer que viu o que viu, que tenha assistido, como eu, a tortura dos condenados. Mas eu posso dizer: eis o que se passou após a morte de meu corpo, e esta foi a minha desilusão ao reconhecer que não estava morto como esperava e que o que eu imaginava ser o fim dos meus sofrimentos era o começo das torturas indescritíveis. Com isso, mais de um deles há de deter-se à beira do precipício onde cairia. Cada infeliz que eu fizer desistir da senda do crime servirá para resgatar uma de minhas faltas. É assim que o bem sai do mal e que a bondade de Deus se manifesta por toda parte, na terra como no espaço. Para comunicar-me convosco, foi-me permitido ser libertado da visão de minhas vítimas, transformadas em meus carrascos. Ao deixar-vos, porém, voltarei a vê-las, e só esse pensamento causa-me tal sofrimento que não o conseguiria descrever. Sou feliz quando me evocam, porque assim posso deixar meu inferno por alguns instantes. Orai sempre por mim, rogando ao Senhor que me liberte da visão de minhas vítimas. Sim, oremos juntos. A prece faz tanto bem. Estou mais aliviado. Não sinto ser mais tão pesado o fardo que me martiriza. Vejo um clarão de esperança a luzir-me nos olhos e arrependido eu exclamo: bendita seja a mão de Deus, que seja feita a sua vontade. 2. O médium. Em vez de pedir a Deus para livrá-lo da visão de suas vítimas, convoco a orar comigo, pedindo a Deus que lhe dê forças para suportar essa tortura expiatória. Latour. Eu preferiria antes ser libertado de tal visão. Se soubesse como sofro, o homem mais insensível ficaria emocionado se pudesse ver marcados em meu rosto, como que o fogo, os sofrimentos de minha alma. Mas farei o que me aconselha. Compreendo que seja um meio de expiar mais rapidamente as minhas faltas, qual operação dolorosa que me restituirá a saúde ao corpo
gravemente enfermo. Ah, se me pudessem ver os culpados da terra, como ficariam apavorados com as consequências de seus crimes, que, invisíveis aos homens, são vistos pelos espíritos. Como a ignorância fatal para tantos coitados. Quanta responsabilidade assumem aqueles que negam a instrução às classes mais pobres da sociedade. Creem que, como guardas e a polícia, podem prevenir os crimes. Como se enganam. 3. Os sofrimentos de que padeço são terríveis, mas depois de suas preces sinto-me assistido por bons espíritos que me estimulam a ter esperança. Compreendo a eficácia do remédio heróico que me recomendou e peço ao Senhor que me conceda forças para suportar essa difícil expiação. Ela é igual, posso assegurar, ao mal que fiz. Não pretendo encontrar desculpas para minhas perversidades, mas, ao menos, exceto por alguns instantes de terror que, que precederam o momento da morte, uma vez acometido o crime, a dor cessou para cada uma de minhas vítimas e aquelas que haviam terminado suas provas na terra foram receber a recompensa que as aguardava. Quanto a mim, no entanto, desde o meu regresso ao mundo dos espíritos, não deixei de sofrer as dores do inferno, exceto nos curtos momentos em que me comuniquei. Os padres, apesar da descrição terrível das penas que os condenados sofrem, têm apenas uma vaga ideia dos verdadeiros sofrimentos que a justiça de Deus inflige aos filhos que violaram sua lei de amor e de caridade. Como convencer as pessoas racionais de que uma alma, ou seja, algo imaterial, possa sofrer ao contato com o fogo material? É um absurdo, razão por que tantos criminosos riem dos quadros fantásticos do inferno. Porém, o mesmo não se dá com a dor moral do condenado após a morte física. Ore por mim para que não me torne o desespero. 4. Agradeço-lhe por fazer-me entrever esse objetivo glorioso, o qual sei que alcançarei quando houver me purificado. Sofro muito, mas parece-me que os meus sofrimentos diminuem. Eu não posso crer que o mundo dos espíritos a dor diminua porque nos habituamos a ela aos poucos. Não. O que percebo é que as suas bondosas preces aumentaram minhas forças e, conquanto minhas dores sejam as mesmas, em sendo minha força maior, eu sofro menos. Mas meu pensamento volta-se para a minha última existência, para as faltas que eu poderia ter evitado se soubesse orar. Hoje compreendo a eficácia da prece. Compreendo a força dessas mulheres honestas e piedosas, frágeis pela carne, mas fortes pela fé. Compreendo esse mistério que os pretensos sábios da terra ignoram. Prece, palavra que por si só provoca o riso dos intelectos orgulhosos. Ouço-os aqui do mundo dos espíritos, e quando o véu que lhes encobre a verdade rasgar-se diante de seus olhos, hão de prostrar-se, por sua vez, aos pés do Eterno, a quem desprezaram, e ficarão felizes, humilhando-se para reabilitarem-se de seus pecados e crimes. Eles compreenderão, então, a virtude da prece. Orar é amar, e amar é orar. Eles, então, amarão o Senhor e hão de dirigir-lhe suas preces de amor e de reconhecimento, regenerados pelo sofrimento, pois sofrerão e rogarão como eu, para ter a força de expiar e sofrer. E quando deixarem de sofrer, hão de orar para agradecer ao Senhor pelo perdão merecido por sua submissão e resignação.
Oremos, irmão, para que me fortaleça mais. Ó, obrigado, irmão, por sua caridade, pois fui perdoado. Deus livrou-me da visão de minhas vítimas. Ó, meu Deus, bendito sejais por toda a eternidade, pela graça que me concedeis. Ó, meu Deus, sinto a enormidade dos meus crimes e encho-me de assombro perante vossa onipotência. Senhor, dedico-vos meu amor de todo o meu coração, pedindo-vos a graça de permitir, quando for de vossa vontade, enviar-me de volta à terra para enfrentar novas provas, como missionário da paz e da caridade, ensinando as crianças a pronunciar com respeito o vosso nome. Que eu peço a vós, ensiná-las a amar-vos, o Pai de todas as criaturas. Oh, obrigado, meu Deus. Sou um espírito arrependido e meu arrependimento é sincero. Amo-vos, Senhor, tanto quanto o meu impuro coração consegue compreender tal sentimento, pura emanação da vossa divindade. Irmão, oremos, porque meu coração transborda de gratidão. Estou livre, meus grilhões partiram-se. Não sou mais um réprobo, sou um espírito sofredor, mas arrependido, e quero que meu exemplo possa deter, antes que hajam transposto as fronteiras do crime, todas essas mãos transgressoras que vejo prestes a levantarem-se. Ó, detende-vos, irmãos, recuai, porque as torturas que preparais para vós mesmos são terríveis. Não acrediteis que o Senhor possa escutar de imediato a prece de seus filhos. São séculos e séculos de tortura que os aguardam. O guia do médium. Alegas não compreender as palavras do espírito. Tenta imaginar a emoção que dele toma conta e a sua gratidão pelo Senhor. Ele não acredita que as possa exprimir e testemunhar de melhor forma do que tentando deter todos os criminosos que pode ele ver, mas não tu. Ele deseja que suas palavras possam chegar até eles. Mas o que ele não te disse, porque ainda o ignora, é que lhe está permitido começar missões reparadoras. Ele irá para junto de seus cúmplices, procurando inspirar-lhes o arrependimento e plantando em seus corações a semente do remorso. Por vezes vemos na terra pessoas que acreditamos ser honestas, que vão aos pés de um padre acusar-se de um crime. É o remorso que as obriga a fazer a confissão de sua falta. E se o véu que te separa do mundo invisível se levantasse, frequentemente verias um espírito cúmplice ou mentor de um crime vir, tal como fará Jacques Latour, procurar a reparação da própria falta, inspirando o remorso ao espírito encarnado. Teu guia protetor. A médium de Bruxelas, que havia recebido a primeira manifestação de Latour, dele mais tarde obteve a mensagem a seguir. Nada mais receie de mim. Estou mais tranquilo, conquanto ainda sofra. Deus teve piedade de mim, pois viu o meu arrependimento. Agora sofro por conta desse arrependimento e revelou a enormidade de minhas faltas. Se tivesse sido bem aconselhado na vida, jamais teria praticado todo esse mal. Não me foram, entretanto, reprimidos meus instintos, aos quais então obedeci, sem conhecer freio algum. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou ao menos se nele acreditassem, semelhantes crimes jamais seriam cometidos. A justiça dos homens é falha, no entanto. Por uma falta, às vezes muito leve, um homem pode ser levado à prisão, que é sempre um lugar de perdição e perversão. Dali ele sai completamente corrompido pelos maus conselhos e exemplos que recebeu. Porém,
Se a sua índole é boa e forte o bastante para resistir ao mau exemplo, ele vê ao sair da prisão que se lhe fecham todas as portas, que se lhe retraem todas as mãos, que o repelem todos os corações honestos. O que lhe resta então? O desprezo, a miséria, o abandono e o desespero, se é que ele abriga em si a resolução salutar de corrigir-se. A miséria, então, o leva a fazer qualquer coisa e passa também ele a desprezar o seu semelhante e a odiá-lo, perdendo assim toda a noção do bem e do mal ao ver-se desprezado. Ele, que, no entanto, havia decidido tornar-se um homem honesto, para obter o necessário, ele rouba, às vezes mata, depois condenam-no à guilhotina. Meu Deus, no momento em que minhas alucinações ameaçam retornar, sinto vossa mão que se estende sobre mim. Sinto vossa bondade que me envolve e protege. Obrigado, meu Deus. Em minha próxima existência, usarei minha inteligência e meus recursos para socorrer os infelizes que sucumbiram e para preservá-los da queda. Obrigado. A vós que não vos negais a entrar em comunicação comigo, não tenhais receios, pois podereis ver que não sou mau. Quando pensardes em mim, não me imagineis pelo que de mim vistes, mas como um pobre espírito angustiado a agradecer-vos a compaixão. A Deus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour. Estudo sobre o espírito Jacques Latour. Sofro por conta desse arrependimento que revelou a enormidade de minhas faltas. Tais palavras encerram um pensamento profundo. O espírito só compreende realmente a gravidade de suas más ações ao arrepender-se. O arrependimento provoca o pesar, o remorso. É um sentimento doloroso que apresenta a transição do mal para o bem, da enfermidade moral para a saúde moral. É para fugir disso que os espíritos perversos tornam-se surdos à voz da consciência, como os doentes que recusam o remédio que os deve curar. Tentam iludir-se, confundir-se, assim persistindo no mal. Nota 221. Essa explicação corresponde ao item 23º do resumo da Lei de Justiça Divina, no capítulo 8º, que afirma: sendo as penas temporárias e subordinadas ao arrependimento, que é o fato da livre vontade do homem, são ao mesmo tempo os castigos e os remédios que devem ajudar a curar a ferida do mal. O espírito persistente, mal, interpretando sua infelicidade, que é a sua responsabilidade, como castigo divino, revolta-se e fica inconsciente de sua real situação. Essa é a origem da ilusão da heteronomia. Quando ele se arrepende, torna-se consciente das leis da justiça divina, cuja natureza é a autonomia moral, retomando seu aperfeiçoamento. Nota do editor. Continuando. Latour chegou a essa fase em que a dureza acaba por ceder. Remorso penetrou-lhe o coração, vindo em seguida o arrependimento. Ele compreende a extensão do mal que fez a própria torpeza. E com isso sofre, razão porque afirmou: sofro por conta desse arrependimento. Em sua existência precedente, ele deve ter sido ainda pior do que na última, uma vez que, se tivesse arrependido, como fez agora, a vida subsequente teria sido melhor. As resoluções que tomou agora influirão em sua existência terrestre futura. A que ele acabou de deixar
por mais criminosa que tenha sido, marcou para ele uma etapa de progresso. É mais que provável que antes de iniciá-la, ele fosse, na erraticidade, um desses espíritos rebeldes obstinados no mal, como vemos frequentemente. Muitas pessoas perguntam qual seria o proveito dessas existências passadas, já que não se pode lembrar o que foi e nem o que fez. Essa questão fica completamente resolvida ao constatarmos que se o mal que cometemos foi apagado da memória e se dele não nos resta nenhum traço no coração, lembrarmos-nos dele seria inútil, porquanto com ele não teremos mais que nos preocupar. Quanto ao mal de que não nos despojamos, ainda por completo, nós o conhecemos através de nossas tendências atuais, e é para estas que devemos voltar toda a nossa atenção. É suficiente saber o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Quando consideramos a dificuldade que há durante a vida para a reabilitação do culpado, por mais arrependido que seja, ainda como a reprovação do que se torna objeto, devemos abençoar a sábia decisão divina de lançar um véu sobre o seu passado. Se Latour tivesse sido condenado à prisão por um tempo limitado ou até mesmo absolvido, seus antecedentes fariam com que fosse rejeitado pela sociedade. Quem haveria de acolhê-lo na intimidade, apesar de seu arrependimento? Os sentimentos que manifesta hoje como espírito dão-nos a esperança de que, em sua próxima existência terrestre, ele será um homem honesto, estimado e respeitado. Porém, supondo-se que se saiba que ele foi Latour, a reprovação continuaria a persegui-lo ainda. O véu lançado sobre o seu passado abre-lhe a porta da reabilitação. Ele poderá sentar-se sem receio ou vergonha entre as pessoas mais honradas. Quantas pessoas não desejariam a qualquer custo poder apegar da memória dos homens certos anos de sua existência? Encontre-se então doutrina que esteja mais em harmonia com a justiça e a bondade de Deus do que esta. Ademais, essa doutrina não é uma teoria, mas o resultado da observação. Não foram os espíritas que a imaginaram. Eles viram e observaram as diferentes situações em que se apresentam os espíritos. Procuram explicá-lo. E dessa explicação surgiu a doutrina. Se foi aceita, é porque resulta de fatos e ainda por lhes parecer mais racional que todas as outras formuladas até hoje acerca do futuro da alma. Não se pode negar que essas comunicações encerrem um importante ensinamento moral. O espírito pode ter sido, e provavelmente o foi, ajudado em suas reflexões e, sobretudo, na escolha de suas expressões por espíritos mais avançados. No entanto, em casos semelhantes, estes últimos só auxiliam na forma e não na essência e jamais colocam o espírito inferior em contradição consigo mesmo. Eles podem, no caso de Latour, ter dado contornos poéticos a seu arrependimento, mas não o teriam feito exprimir o arrependimento contra sua vontade, pois o espírito conta com o próprio livre-arbítrio. Eles perceberam que em Latour a semente dos bons sentimentos, razão por que o ajudaram a expressar-se, assim contribuindo para a expansão de tais sentimentos, ao mesmo tempo que pediram compaixão para ele. Existe algo mais notável, mais elevado e capaz de impressionar mais vivamente do que a cena desse grande criminoso arrependido externalizando seu desespero e remorso?
desse criminoso que, torturado e perseguido pelo olhar incessante de suas vítimas, eleva seu pensamento a Deus para implorar-lhe a misericórdia? Não é um salutar exemplo para os culpados? Compreende-se a natureza de suas angústias? Elas são críveis e terríveis, ainda que simples e desprovidas de encenações fantasmagóricas. Poderíamos talvez estranhar uma mudança tão grande em um homem como Latour, mas por mais que ele, por mais que ele não se arrependeria, mas por que ele não se arrependeria? Por que não haveria nele um ponto sensível transformador? O culpado deve então estar para sempre votado ao mal? Não chega um momento em que se produza a luz em sua alma? Esse momento havia chegado para Latour. Está aí precisamente o lado moral de suas comunicações. O entendimento que ele tem de sua situação, seus lamentos, seus planos de reparação, que são eminentemente instrutivos. Haveria algo de extraordinário se tivesse demonstrado um arrependimento sincero antes de morrer, se tivesse dito antes o que veio a dizer depois. Não temos disso numerosos exemplos. Um ato de constrição antes da morte teria passado por fraqueza aos olhos da maior parte de seus semelhantes. Sua voz do além-túmulo é a revelação do futuro que o espera. Ele enuncia uma verdade absoluta quando diz que seu exemplo é mais apropriado para conduzir os culpados ao caminho do bem do que a perspectiva das chamas do inferno e até mesmo da guilhotina. Por que então não divulgar seu exemplo nas prisões? Isso faria mais de um culpado refletir, do que já temos, aliás, vários exemplos. Porém, como crer na eficácia das palavras de um morto se se acredita que tudo termina com a morte? Dia virá, no entanto, em que se reconhecerá essa verdade. Os mortos podem vir instruir os vivos. Há muitos outros ensinamentos importantes que se podem tirar dessas comunicações. Primeiro, temos a confirmação do princípio da eterna justiça, segundo o qual o arrependimento não é suficiente para elevar o culpado à categoria dos eleitos. O arrependimento é o primeiro passo na direção da reabilitação, atraindo a misericórdia de Deus. É o prelúdio do perdão e do alívio dos sofrimentos. Mas Deus não absolve incondicionalmente. Compete ao culpado expiar e, sobretudo, reparar as faltas. É o que Latour compreende e para o que se prepara. Em segundo lugar, se compararmos esse criminoso de Castelnaudary, perceberemos uma grande diferença no castigo aplicado. No caso deste último, o arrependimento foi mais tardio e, portanto, mais longa a pena. Além disso, sua punição foi quase material, ao passo que, no caso de Latour, o sofrimento é moral. Como dissemos antes, o intelecto do espírito de Castelnaudary era bem menos desenvolvido que o de Latour, sendo necessário algo que pudesse impressionar os sentidos mais limitados daquele. As penas morais, porém, não são menos contundentes para aquele que chegou ao grau necessário para compreendê-los, algo que se pode constatar no pesar de Latour, que não expressa cólera, mas remorso, seguido prontamente do arrependimento e do desejo de reparação, com vistas ao próprio progresso. Fim do capítulo 6.